Então, nessa questão sobre o destino e o futuro, a maioria das pessoas buscam respostas fora delas, através da astrologia, por exemplo, sobre o que vai acontecer, o que vai fazer e etc. Então, quando a gente, depois eu continuo aqui, mas quando a gente vai falar sobre o destino, sobre o nosso futuro, a gente sempre busca coisas fora da gente. A gente sempre busca, por exemplo, igual eu falei aqui na astrologia, a gente busca o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer com o destino, com o futuro do planeta, não só com o planeta, mas com a gente, com a sociedade. A gente sempre busca respostas fora. E igual eu falei aqui, por exemplo, na astrologia, e como eu falei aqui, nada de errado em olhar para fora e se preparar e aprender. E nem nada de errado com a astrologia. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, nada de errado com a astrologia, até vou fazer um vídeo mais focado sobre isso, sobre a astrologia. Mas eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas olham para fora para entender sobre o destino, sobre o tempo, sobre qual o sentido da vida. Só que poucas pessoas, igual eu falei aqui, olham para dentro de si mesmas para encontrar essas respostas sobre o seu destino. E isso é o mais importante para a mudança da vida. Então, assim, as pessoas elas olham muito para fora e pouco para dentro. Tá igual essa imagem, por exemplo, essa imagem você pode ver aí a pessoa com o planeta ali, como se fosse olhando para o planeta, olhando para fora, olhando para as pessoas, mas elas esquecem de olhar para dentro delas mesmas. E às vezes todas as respostas que a gente busca na vida tá dentro da gente mesmo. Elas não estão lá fora, elas estão dentro da gente mesmo. E como eu falei, nada de errado com a astrologia, é muito importante a gente olhar para fora e se preparar e aprender, né? Aprender a se preparar. Então, assim, por exemplo, a gente olhar para a astrologia, ver as previsões, ver as coisas que vão acontecer. Não só a astrologia nos dá um indício do futuro, né? Como também a previsão do tempo, como a previsão da economia, várias coisas estatísticas nos mostram coisas que podem acontecer no futuro. Então, assim, não é muito difícil, como eu falei no meu outro vídeo sobre o destino, não é muito difícil entender que o futuro existe ou que dá para prever o futuro, porque a gente pode ver no dia a dia nosso normal que a gente vê coisas estatísticas, puramente matemáticas, a gente consegue prever o futuro da forma de estatísticas, né? Tem até assuntos falando sobre a inteligência artificial, que vai chegar a um nível que a inteligência artificial ela vai começar a prever o futuro, ou prever como as coisas podem acontecer, porque de tanto que a inteligência artificial acumula conhecimento, acumula informações, de forma estatística, ela vai começar a prever como algumas coisas podem acontecer no futuro, como o destino da humanidade, o destino do planeta pode acontecer. Então a gente não está muito distante de entender que o futuro sim pode ser previsto, que algumas coisas sim podem acontecer e a gente pode saber disso antes da hora. Então na astrologia, por exemplo, é a mesma coisa. Na astrologia a gente pode estudar os astros, por exemplo, de algumas formas ali, criar o seu mapa astral, criar todo o seu... ver essas coisas lá de fora, né, e aprender com isso. Então, como eu falei, nada de errado em você olhar para fora e aprender e se preparar. Não só na parte da astrologia, mas como também na parte de outras coisas, da economia, das estatísticas, enfim, de tudo. Nada de errado em olhar para fora. Mas o problema é que todas as pessoas olham para fora e se esquecem de olhar para dentro, se esquecem de olhar para elas mesmas e para elas entenderem quem elas são de verdade, o que elas querem realmente e qual é o futuro dependendo do seu comportamento, das suas coisas, das coisas internas suas. A gente vive muito de acordo com como as coisas acontecem ao nosso redor. Eu sempre falo isso, que a gente vive muito de fora para dentro, né? E não de dentro para fora. A gente sempre fica preocupado com o que os outros vão pensar da gente, o que nossa família vai pensar da gente, ou que a gente tem que seguir o que os nossos amigos fazem, ou o que nossos familiares falam pra gente fazer, ou que a sociedade está seguindo um rumo determinado, ou que é moda, ou sei lá das quantas. A gente sempre se preocupa com as coisas externas, mas a gente esquece muito de olhar para a parte interna da gente, para entender nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que realmente a gente quer, quais são realmente nossos talentos, quem eu sou, o que eu quero buscar, o que eu quero fazer, quais são as coisas que eu quero colocar para o mundo, qual será o meu futuro, o que eu espero do meu futuro, não o que as pessoas dizem sobre o meu futuro, não o que a astrologia diz sobre o meu futuro, não o que a sociedade ou as pessoas dizem sobre o meu futuro, mas o que eu quero do meu futuro. Igual eu falei, nada de errado com a astrologia, nada de errado com outras coisas que a gente olha para fora. A gente precisa sim aprender, a olhar para fora, aprender, mas a gente precisa também olhar para dentro
e entender como as coisas funcionam. Como que a gente pode aprender com as coisas internas da gente, não só com as coisas externas.